Boa tarde, aeronautas e aeroviários. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2015. Lamentavelmente, ainda estamos com alguns problemas e de grande dimensão, que são as pensionistas e os herdeiros. Além disso, o problema do desconto de 5% com relação à administração, que ainda nós não temos claro o que está ocorrendo nesses descontos. Mas, de qualquer forma, nós discordamos deles e vamos tomar as atitudes cabíveis tão logo passe o carnaval, que o doutor Daniel volte das férias, para que a gente tenha uma solução mais ligada a todo esse processo, né? Em primeiro lugar, eu quero voltar a falar das pensionistas e herdeiros. Sem sombra de dúvida, o Aeros teve muito tempo para cuidar desse assunto, né? Algumas pessoas estão até amaldiçoando a solução que nós alcançamos, que foi a antecipação de tutela, mas de qualquer forma, desde o dia 19 de março é que o liquidante tem essa informação. Portanto, ele já poderia ter tomado as providências necessárias e cabíveis para evitarmos esse problema que está ocorrendo nesse momento. Nesse momento tem uma grande dúvida e, por óbvio, o interventor não quer assumir essa responsabilidade a nível de pessoa física e muito menos ela será aceitável a nível de governo. Portanto, precisa de uma orientação jurídica para os próximos passos. Segundo o próprio interventor. Nós temos, como eu já disse anteriormente, uma posição muito clara a respeito disso. Se a antecipação de tutela mandou pagar benefícios, são benefícios que serão distribuídos. E quem tem direito ao benefício? A pensionista, né? No caso dos herdeiros, que já foi uma decisão tomada pela Justiça, eu não tenho dúvida também que eles têm uma expectativa de direito, que é dividir a tal reserva matemática, segundo o próprio juiz do inventário determinou. Portanto, se mexe daqui dá um problema, se mexe de lá dá outro problema. Mas isso é de total responsabilidade do Aeros, do interventor que lá está. Nós temos muito claro, mas, claro, ele não vai querer assumir essa responsabilidade enquanto pessoa física e, de certo, está indo buscar essa solução no judiciário. Ele tinha me dito no dia 4 que no dia 5 entraria com uma petição. Esta petição não entrou e hoje, na conversa que tive por ele ao telefone, depois de uma cansável procura, né, no dia de ontem, ele me disse que essa peça está entrando hoje no TRF de Brasília. Essa petição pedindo esclarecimento e também uma forma, né, de atender esses quesitos que estão colocados. Eu tenho dúvida que essa decisão saia no dia de hoje, porque o que nós assistimos lá no TRF é que as decisões elas são um pouco mais demoradas. Mas tomara a Deus que, diante da circunstância, essa decisão saia ainda no dia de hoje. Mas quero deixar bem claro, o benefício das pensionistas, eles estão suspensos provisoriamente, e talvez até o dos herdeiros, a fim de aguardar essa decisão judicial. Muitas pessoas estão fazendo contato comigo dizendo que vão para a justiça. Eu quero alertar que neste momento, né, sem sombra de dúvida, é um momento delicado. Qualquer pessoa que optar ir para a justiça, primeiro, tem que contar com o custo do profissional, do advogado, que é uma despesa que talvez vocês não tenham pensado ainda. A segunda coisa é ter uma decisão que possivelmente
possa ser contrária, existe essa possibilidade, contrária ao entendimento que o interventor tem, que nós temos, e ele está indo buscar uma decisão maior para poder ratificar esse entendimento. Então, se tiver uma decisão contrária, obviamente essa pensionista ou esses herdeiros irão perder, né? E, por outro lado, é a necessidade de acrescentar ao processo, né, inúmeros documentos que comprovam todo esse cenário que nós estamos vivendo. No mínimo, uma dezena de documentos para justificar o juiz do porquê da liminar, do porquê da necessidade de pagamento. E esses documentos, sem sombra de dúvida, terão que ser originais, autenticados, o que aponta que qualquer liminar, até ela ser confeccionada, pode somente sair depois da decisão do doutor Daniel ou de quem estiver substituindo. Então, eu não estou aqui impedindo ninguém de buscar os seus direitos na justiça, mas as pessoas têm que ter em mente, no mínimo, essas 3 questões. O custo do profissional, advogado, para fazer para encaminhar essa iniciativa, a possibilidade de uma decisão desfavorável que pode criar jurisprudência e também o número de documentos necessários para que as pessoas cheguem a poder apresentar alguma coisa que dê ao juiz um certo conforto para que ele decida. Cada cabeça é uma sentença, quem quiser fazer isso tem livre e total liberdade para fazê-lo, mas tem que analisar esses 3 pontos, que são extremamente fundamentais, ok? Para si, para quem está entrando e também para o colegiado. Tá ok? Sobre os 5%, essa história ela vai ter que ser pesquisada, porque em 97 foi decidido pelo Conselho de Administração do Aeros esse desconto, pelo menos foi até onde eu apurei. Esse desconto, para todos aqueles que se aposentaram naquele período, ele é feito direto no pagamento e jamais foi acrescido dentro do próprio contra-cheque. Então, nós estamos avaliando os sindicatos e a federação, avaliando a possibilidade de uma entrada na justiça com relação a essa situação. Mas só o faremos um pouco mais para frente. Tá ok, pessoal? Então, eram essas as informações que eu queria passar a todos. Eu espero que as pessoas consigam entender, eu espero que as pessoas, apesar da demora do pagamento, seja para herdeiros ou para as pensionistas, isso não está cancelado, simplesmente está suspenso provisoriamente, até se obter uma decisão judicial. Eram esses os esclarecimentos que eu queria dar a vocês no dia de hoje. Tendo alguma outra novidade, nós voltaremos. Uma boa tarde a todos e muito obrigada.